a gente vai falar sobre novas terapias no diabetes tipo 2. O diabetes ainda é um problema mundial não resolvido, uma epidemia global. No Brasil, mais de 16 milhões de pessoas têm diabetes tipo 2 e só 3 a cada 10 estão com controle glicêmico adequado, por isso que é tão importante abordar esse tema. Então, para isso, hoje a gente vai conversar com o médico e o colega Alexander Benchimol. Ele é médico do Departamento de Endocrinologia da PUC aqui do Rio de Janeiro, do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, e vamos começar falando sobre as novas terapias. A gente sabe que nos últimos 5 anos, alguns novos fármacos chegaram aqui no mercado, entre eles os inibidores do SGLT2. E eu queria conversar com ele aonde esses novos fármacos entraram nos guidelines e como que a gente usa na nossa prática clínica. Joana, prazer estar com você nesse bate-papo, parabéns pelo evento, eu fico muito feliz de estar participando desse importante debate. Bom, o cenário, como você mesmo disse, a gente na realidade está vivendo uma pandemia do Covid-19 e da mesma forma a gente vive uma pandemia do diabetes tipo 2. E eu acho até que diante desse cenário, vamos lá, pós-pandemia, a gente vai ter talvez uma situação pior ainda em termos de prevalência do diabetes tipo 2, principalmente da questão da obesidade, tudo que está vindo pela frente. E falando nos novos agentes, eu acho que você foi muito feliz aí nos últimos 5 anos, toda essa evolução de farmacoterapia, a gente realmente tem vivido isso e tem dado o melhor para os nossos pacientes agora. Inicialmente a gente veio aquela fase dos inibidores de DPP-4 há 10 anos atrás, e aí vieram os análogos de GLP-1 e mais recentemente os inibidores de SGLT2. Realmente os inibidores de SGLT2 tiveram um aspecto muito importante, primeiro porque quebrou um pouco do paradigma de você controlar a glicose utilizando um fármaco que atua no rim, né? Assim, liberando glicose na urina. Isso já era uma quebra de paradigma, né? Assim, e aí, de repente, além de controle da glicose, a gente vê em 2015 um estudo como foi o estudo EMPA-REG, reduzindo morte cardiovascular e morte por todas as causas. E mais recentemente a gente vê o benefício em relação à hospitalização da IC, a gente já tinha visto, claro, os aspectos do EMPA-REG e dos outros estudos melhorando o benefício da hospitalização por insuficiência cardíaca e agora as aprovações desses fármacos em relação ao IC. E mais o benefício renal, né? Então, assim, definitivamente a quebra de paradigma foi muito grande, né? Como você mesmo mostrou aí nesses 5 anos, realmente essa classe de medicamento veio para discutir e trazer um benefício muito além do que a gente imaginava do controle glicêmico, né, Joana? E aí, assim, obviamente você pode me ajudar aí com a sua experiência clínica, mas eu diria que o benefício é não só no controle glicêmico, na mortalidade, mas o paciente, ele retorna no nosso consultório melhor, né? Assim, porque ele definitivamente perde um pouco de peso, né? Assim, melhora a pressão arterial, então não tem só aquele dado do ponto de vista clínico de ver o resultado do exame e falar assim, ó, você melhorou, ele sente essa melhora. Possivelmente você vê isso também, né? Sim. E aí você tocou num ponto importante, né, em relação à pressão arterial, né? A gente viveu esse momento, quando lançou a medicação, vários nefros mesmo tinham um receio enorme de usar um remédio que ia causar glicosúria, como podia fazer bem ao paciente, então tinha um receio enorme usar em nefropatas, né? Então, como esse paradigma mudou com esses desfechos renais. E aí, assim, a gente tem alguns cuidados quando a gente vai iniciar o inibidor do SGLT2 em relação à pressão. Você tem algum receio com os mais idosos? Qual a orientação que você faz para o seu paciente ali no dia a dia? Então, Joana, assim, de uma forma geral, acho que a parte clínica a gente teve um bom aprendizado, né? A gente já tem um tempo certamente bom de uso clínico dessa classe. Eu diria que do ponto de vista clínico, Joana, assim, talvez no paciente mais frágil, né, assim, aquele idoso mais frágil, a gente tem um pouco mais de cuidado com relação à hipotensão e uso diurético. Mas daquele paciente que não tem essa fragilidade, porque se a gente pensar em idade, assim, hoje em dia nós temos pacientes aí com 80 anos jogando vôlei de praia e certamente muito melhor do que eu do ponto de vista clínico. Mas assim, a gente tem da mesma forma um paciente com 80 anos, com grau de demência, fragilizado, e aí a gente obviamente com risco de queda, então talvez a gente tome um pouquinho mais de cuidado. Mas de uma forma geral, quando a gente faz uma análise e estratifica por idade, faz o benefício cardiovascular, a gente vê que o benefício
benefício ela é independente da idade. Então, também fica difícil a gente não usar uma medicação como essa para prevenir morte, por exemplo, como a gente mesmo discutiu. Então, talvez no paciente mais frágil a gente tomaria um pouquinho mais de cuidado, faria um ajuste, ficaria uma vigilância um pouco maior dentro dessa população. Mas eu acho que, de certa forma, é isso, né? E é relativamente segura, né? A gente sim. aprendeu aí nesses 5 anos. Acho que a gente tem um aprendizado, né? Exatamente. E aí o grupo tinha... A maioria dos pacientes não eram idosos, né, acima de 75 anos nos estudos, mas quando a gente faz uma subanálise, os benefícios se repetiram nessa faixa, né? Então a gente também tem que perder aquele certo preconceito de não potencializar nosso tratamento num idoso saudável, né? Num idoso que não... Aquilo que você comentou, né? Acamado, esse não é o público, né? A gente quer alterar desfecho, né? Claro, a gente quer trazer qualidade de vida, né? Eu acho que tudo isso está relacionado à qualidade de vida e hoje em dia a idade está relacionado, para mim, ao conceito de fragilidade, né? Assim, a gente tem um indivíduo de 70 anos frágil, como tem um indivíduo de 80 anos aí que está jogando vôlei de praia, tendo sua vida muito mais saudável que muitas vezes a gente, né? Exatamente. Outra preocupação que a gente tem, que eu também sempre oriento o paciente, em relação à higiene local. Então, a gente sabe do maior risco de candidíase, de balanite. Isso é um limitador em alguns casos, mas quando a gente avisa o paciente e orienta, aumenta a adesão, né? Aumenta a chance de a gente realmente poder usar essa nova medicação. Sem dúvida. Eu acho que essas orientações são importantes, mas assim, a gente às vezes pensa em efeito colateral, mas o risco absoluto de evento adverso genital é baixo, né? Se a gente analisar do ponto de vista clínico, pela quantidade de paciente que a gente utiliza, normalmente é mais mulher predisposta, né? Uma infecção que não costuma ser recorrente, existe, né? Quando a gente trata, obviamente, milhões de pessoas, vai acontecer, mas realmente assim, as orientações são válidas, mas o risco realmente é baixo. É pequeno, né? É pequeno. Baixo. E aí uma opinião sua, né? Então a gente sabe dos estudos de desfecho cardiovascular, de segurança, né? O EMPA-REG, o DICLAIR, né? E o com a canaglifosina. E cada um tem um resultado um pouco diferente, foram populações estudadas diferentes, e aí você acha que é um efeito da classe ou que elas são realmente moléculas diferentes? Então, assim, isso é uma opinião, claro, pessoal. Assim, eu definitivamente acho que cada remédio é um remédio. Eu confesso que eu não gosto de efeitos de classe, porque se a gente fizer uma análise, mesmo tendo populações diferentes, a gente vê que, por exemplo, com GLP-1, a gente teve GLP-1s que testaram uma população de muito mais baixo risco que o próprio DICLAIR e teve benefício cardiovascular. Então, eu acho que cada molécula é diferente e tem seu benefício. E claro que assim, eu não gosto muito de efeito de classe, porque a gente vê que os resultados de GLP-1 foram diferentes, os resultados com inibidores de SGLT2 foram diferentes, a gente utiliza sulfa de forma diferente, as glitazonas foram diferentes, pio e rosiglitazona, certamente entrando na área da cardiologista, IECA, BRA, beta-bloqueador, são diferentes. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem que analisar remédio por remédio. Então, eu não sou muito adepto de falar de efeito de classe. Então, tá bom. Vamos mudar agora para uma nova classe, outra também que a gente tem usado também nesses últimos 6 anos, talvez um pouco mais, já 7 anos, os análogos do GLP-1. Né? Então, são medicações também que reduziram o risco cardiovascular. E aí, como você escolhe entre análogos GLP-1, quem são os análogos GLP-1 e como é que você escolhe entre o análogo GLP-1 e inibidor do SGLT2 para o seu paciente? Boa pergunta, essa pergunta é de $1 milhão, né? Assim, eu diria que se a gente fosse pensar fisiopatologicamente e pensando no benefício cardiovascular, eu pensaria na associação deles, né? Assim, então, claro que, infelizmente, do ponto de vista de custo, nem todos os pacientes vão ter acesso a gente poder associar os fármacos, mas não resta a menor dúvida que a associação desses fármacos seria, pensando do ponto de vista fisiopatológico e pensando no sinergismo cardiovascular, seria a melhor opção. Não resta a menor dúvida que o GLP-1, na realidade, veio muito bem, né? Assim, eu diria que, não só do ponto de vista cardiovascular, a gente viu aí liraglutida, semaglutida, dulaglutida, até a albiglutida, que seria um GLP-1 mais fraco, mostrou benefício cardiovascular. E, de novo, a exenatida LAR e a lixezanatida não mostrou benefício cardiovascular, mostrando que, assim, falar em efeito de classe às vezes é muito complexo. E aí talvez a gente possa entender um pouco desse processo, porque os reais análogos GLP-1, que tem um GLP-1, vamos lá, com a semelhança mais do GLP-1
GLP-1 humano foram que mostraram benefício cardiovascular. Então, será que isso é uma coincidência ou não? Resumindo, a gente não tem essa resposta. Mas assim, como você mostrou, são drogas que perdem muito peso, são drogas que mostraram benefício cardiovascular. Aliás, a gente está falando de classes como inibidor de SGLT2 e GLP-1 que não trazem hipoglicemia, e isso é extremamente importante no paciente com diabetes. E assim, a decisão também de usar um ou outro é muito clínica. Você hoje em dia tem um semanal, hoje em dia você tem um diário, então a gente pode ver e individualizar o tratamento de acordo com a preferência do paciente também. Fato é que são drogas que reduziram o evento cardiovascular e isso nos deixa muito tranquilo, porque infelizmente boa parte dos pacientes com diabetes tipo 2, eles vêm a óbito pela doença cardiovascular. E o benefício no peso que a gente vê na prática clínica são drogas também já aprovadas com estudos específicos para obesidade, então a gente usa com segurança também no paciente obeso, né? Então acho que isso também guia um pouco a gente, né? Eu acho que sim, no paciente com um peso maior, um IMC maior, certamente uma decisão voltada mais para o GLP-1 vai ser bem-vindo, né? Assim, mas de novo, se tiver um diabético que tem o diabetes tipo 2, que tem a opção de poder associar melhor, né? Seria melhor, claro, né? Claro, mas assim, infelizmente a gente não tem esse cenário sempre, né? Exatamente, mas é uma boa opção. Sem dúvida. E também atualizando, são estudos recentes com GLP-1, trouxeram benefícios também renais. Sim. Então, a gente fala de peso, a gente fala de desfecho cardiovascular, mas também essa associação também traz um sinergismo até para o desfecho renal, que às vezes a gente esquece como endócrino, né? Sem mas dúvida. Nossos pacientes vão evoluir. E quando a gente olha a doença renal, mudou pouco no cenário nos últimos 20 anos, diferente da doença cardiovascular, que melhorou bastante. Então, a gente está faltando fazer um pouco mais, eu acho, né, para o desfecho renal. Acho que o resultado aí desse sinergismo aí do SGLT2 com o GLP-1, com a análogo GLP-1, talvez traga alguns resultados interessantes. Eu né? acredito sim, Joana. E assim, eu acho que, de novo, uma outra mudança de paradigma. A gente tinha pouca coisa a oferecer para o paciente com doença renal no diabetes, e agora a gente tem aí não só o GLP-1, mas o inibidor de SGLT2 vindo com muita força nesse benefício, e certamente isso vai ajudar na qualidade de vida, porque assim, infelizmente, os dados de diálise e tudo continua, obviamente, numa ascendente muito grande no nosso país, então isso vai fazer mudança de diretriz que certamente a gente pode discutir um pouquinho em relação à diretriz também, né? Já pegando aí o gancho da diretriz, a gente teve uma publicação recente da Sociedade Brasileira de Endócrino junto com a Sociedade Portuguesa, né? A gente também tem a publicação da Sociedade Europeia de Cardiologia, que trouxe aí uma discussão para a gente, e já as tradicionais Sociedades Americanas de Diabetes com publicações anuais. E dessas mudanças das diretrizes que ocorreram nos últimos anos, o que você traz para a gente aí dessa discussão? Então, assim, eu acho que tudo isso que a gente falou aqui, Joana, vai traduzir a mudança de diretriz, né? E eu diria que enquanto a gente está falando aqui, alguma nova diretriz está acontecendo e algum ajuste está sendo feito. Não resta a menor dúvida que com esses resultados desses grandes trials, interessante que isso tudo aconteceu aí em 2007 com a meta-análise do Nissen, né? Falando que a rosiglitazona poderia causar aumento do risco de infarto agudo do miocárdio. Em função disso, todos esses trials vieram por ajustes do ponto de vista do FDA, pela necessidade regulatória, obrigando que os laboratórios fizessem, obrigando é um termo talvez muito agressivo, mas assim, determinando que os laboratórios tivessem dados de segurança para que a gente discutisse isso. E, obviamente, com esses resultados, as grandes diferenças foram justamente paciente com doença cardiovascular, independente do controle glicêmico, você vai valorizar um fármaco que reduziu doença cardiovascular e morte, ou seja, os inibidores de SGLT2 e GLP-1. Então, assim, vai culminar para esse aspecto. Claro que você vai ter as drogas que não causam hipoglicemia, e aí, se a gente falar de drogas que não causam hipoglicemia, eu diria que, talvez não você, mas eu que sou um pouco mais velho, né, assim, eu quando comecei a tratar diabetes, as drogas que causavam hipoglicemia são as mesmas que causam hoje, insulina e sulfonilureia, né, assim, e agora eu diria que dentro do mercado atual, dentro do tratamento de diabetes, nenhuma outra droga vai lançar causando hipoglicemia, tirando as insulinas. E mesmo as novas insulinas, elas causam menos hipoglicemia. Então, eu acho que o grande marcador foi
tem doença cardiovascular, você vai trabalhar com drogas que beneficiam esse indivíduo independente do controle glicêmico. E como você bem mostrou, o paciente com IC, a gente vai dar, né, obviamente, prioridade para o inibidor de SGLT2 e, claro, para o paciente com doença renal relacionada ao diabetes, a gente vai dar prioridade para o inibidor de SGLT2 e como opção de GLP-1. Isso de uma forma global, né? Mas certamente eu acho, e certamente você vai concordar comigo, Joana, que do ponto de vista clínico a gente tem que individualizar o tratamento e centralizar a decisão no paciente, avaliando as suas comorbidades, avaliando a qualidade de vida desse paciente e trazendo o paciente para o nosso debate e mostrando para ele as evidências, porque assim, eu acho, Joana, que a gente chegou num nível de debate com o nosso paciente, primeiro que ele tem acesso a tudo. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a tudo no celular, né? Assim, e a gente é questionado muitas vezes por isso. Então, eu acho que dividir com ele, centralizar a decisão nele, botar ele participativo nessa decisão é muito bem-vindo. Eu acho que isso faz muita diferença. Isso mudou muito, né? A gente mostrar os benefícios. Antes o médico era o centralizador da informação, ele guardava essa informação para si. Sim. Acho que a internet também chegou para mudar. E eu acho bem-vindo, né? Assim, eu acho que tem, claro, dentro do mundo virtual, vai ter muita coisa ruim, mas vai ter muita coisa boa também, né? Assim, de certa forma, ele mostra pra gente, estimula a gente a falar, ó, doutor, isso aqui saiu agora, o que o senhor acha disso? Então, eu acho que esse debate é bem-vindo, né? Assim, claro que a gente tem muito fake news, um monte de coisa que faz parte do nosso mundo atual, né? Mas muita coisa boa aconteceu também, né, Joana? E simplificando um pouco, pensando numa droga que já usamos há muitos anos, a metformina, ela ainda é a campeã aí dos guidelines, né, dos consensos. E acho que vai, assim, a gente está comemorando, nós estamos em 2021, né, assim, o vídeo obviamente pode ficar para a eternidade, mas a gente está no meio da pandemia, a gente não sabe quando isso vai acabar e tudo, mas assim, em 2021 a gente comemora agora 100 anos de insulina, né, assim. E 2022 a gente vai comemorar 100 anos de metformina, né? Então ela foi sintetizada em 1921 e acho que não tem que a gente discutir uma droga de 100 anos, né? De custo zero para a nossa população e que traz muito benefício do ponto de vista de controle glicêmico. E nosso papel também é mostrar isso para o paciente. É a droga gratuita, que a gente associa sempre. Né? Não sei se você concorda comigo, no guideline da ESC colocava a opção de a gente não começar com metformina. Eu acho que assim, foi até... Mas eu entendo também, eu acho que vou tentar defender a cardiologia nesse aspecto, né? Assim, até porque meu pai era cardiologista, então assim, tem um aspecto emotivo envolvido. Na realidade, eles botaram mais e menos metformina, talvez pela evidência do benefício cardiovascular da metformina, que é em detrimento de um subgrupo do KPDS. Mas eu acho que assim, isso motiva o nosso debate. No mínimo, essa diretriz fez com que a gente estivesse aqui debatendo sobre ela. Mas eu concordo contigo, eu acho que a gente não precisa botar menos metformina, a gente precisa do controle glicêmico também, né? E no gancho do controle glicêmico, assim, sua opinião em relação a gente já começar a terapia dupla, tripla ou monoterapia, o que você faz na sua prática? Eu defendo muito a terapia combinada, eu acho que é impossível a gente tratar um paciente com diabetes tipo 2 em monoterapia diante de todos os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, entendeu, Joana? Assim, eu sou muito favorável e as diretrizes estimulam isso também, né? A gente está falando de diretriz, então existe um estímulo focado no ambiente de a gente ser proativo e determinar um acompanhamento melhor e sair dessa inércia, né? Exatamente, essa inércia terapêutica, né? Alguns estudos mostram que a gente fica 7, 8 anos para adicionar uma droga ou para iniciar uma insulina, se for o caso, e o paciente com hemoglobina glicada fora do alvo, né? E quanto que isso tem de repercussão a longo prazo é importantíssimo, né? Também concordo com você, eu acho que a gente tem que pensar mais na terapia dupla, a gente sabe que tem vários autores que já preconizam terapia tripla, enfim, a gente sabe que para o Brasil às vezes isso é difícil, mas a chance do paciente ficar com a hemoglobina glicada no alvo mais tempo é maior, né? Agindo em vários mecanismos fisiopatológicos, como você falou, no fígado, na resistência periférica, na glicosúria, no peso, então eu consigo olhar o diabetes como ele é uma coisa global, né? Não é um órgão, não é só o pâncreas,
né? A gente tem esse todo do paciente, então faz muita diferença, eu acho também, ser mais agressivo. Eu acho que criar aquela memória metabólica, né, a boa memória metabólica a longo prazo, eu acho que isso vai fazer diferença a longo prazo para que a gente tenha um benefício, não só, talvez assim, o questionamento seja que o controle da glicemia não esteja um impacto tão grande em relação à doença macrovascular. Mas pensando nesse benefício a longo prazo, a gente viu que o KPDS reduzindo a hemoglobina glicada tem benefício sim na lesão macrovascular a longo prazo. Então eu acho que a gente tem que determinar um bom controle e eu acho que o mais importante de tudo que você comentou, Joana, a gente tem hoje uma terapia combinada que não causa hipoglicemia. Então a gente tem aquela visão antiga de que a gente intensificar, a gente vai induzir hipoglicemia. Como foi os grandes trials antigos, né? Antigos a gente fala aí de 12, 13 anos, né? Porque a medicina evoluiu tão na diabetologia rápido, que né? A gente fica falando em antigo, a gente está falando de 12, 13 anos. Mas quando a gente vê o ACOR intensificando e eles julgam que a redução de mortalidade não teve relação com hipoglicemia, mas assim, a gente tinha sulfo, insulina e metformina. Hoje em dia a gente tem inibidor de SGLT2, pioglitazona, GLP-1. Inibidor de DPP-4, que também não DPP-4, causa né, assim, dentro desse né? contexto. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que se a gente fizesse um novo ACOR com esses fármacos, os resultados seriam diferentes. Concordo, também te falta essa resposta. E se eu tratar agressivamente, botar uma hemoglobina glicada muito boa com fármacos que não causam hipoglicemia e com benefício cardiovascular? Sim. Então, o E resultado vai ser mimetizando diferente. a fisiologia, né? Assim, por que não, né? Por que não? Quem sabe um dia teremos, né? Certo. Pegando um pouco o gancho da insulina, já que estamos completando aí 100 anos do desenvolvimento da insulina, a gente sabe que tem novos análogos de insulina no mercado, insulina ligada a análogos de GLP-1. O que se atualiza aí para a gente nesse assunto? Então, assim, a gente na realidade tem uma farmacoterapia bastante ampla, né? A gente pode lembrar aí que a gente tem pelo menos 2 novos análogos basais de ação prolongada, né? Assim, e isso traz para benefício, eu acho que o maior benefício desses análogos em relação à ação prolongada é o fato de a gente causar menos hipoglicemia, né? Então esse é um aspecto importante. A flexibilidade de utilização, e isso ajuda também na adesão do tratamento. Tivemos o lançamento de insulina inalada, né? Assim, que tem um aspecto de ação rápida também, então isso foi uma grande novidade. Uma insulina subcutânea de ação ultra rápida, então a gente hoje em dia tem uma insulina de ação ultra rápida e talvez, na minha concepção, a grande diferença foi o fato das insulinas no diabetes tipo 2 se ligado ao GLP-1. Né, assim, eu acho que esse foi um grande pulo do gato, né, assim, porque o GLP-1 dentro das diretrizes, ela é considerada hoje como o primeiro injetável, antes mesmo da insulina. Então a insulina pensou o seguinte, poxa, por que não me unir ao GLP-1 e você maximizar o que é bom e minimizar o que é ruim? Né? Então, assim, você maximiza o controle glicêmico, você diminui dose de insulina, você reduz risco de hipoglicemia, você reduz ganho de peso, ou seja, tudo que é de bom você consegue associando a insulina ao GLP-1. Interessante que com a insulina basal a gente não consegue controlar o pós-prandial. Aí quando associa o análogo GLP-1, o problema do pós-prandial fica minimizado, né? Eu acho que assim, foi talvez assim, o grande... dentro das insulinoterapias, eu não resta a menor dúvida que é lógico, uma insulina inalada, né? A gente queria tanto, né? Assim, foi um grande lançamento, mas eu acho que você ter aí uma insulina ligada ao GLP-1 foi realmente uma sacada clínica muito boa e que na prática a gente sabe que está fazendo muita diferença para o nosso paciente. E fácil de usar, né? Fizeram um mecanismo que você não pensa no análogo de GLP-1, você titula a insulina. Sim. Que é fácil para o clínico, que ele está acostumado, né? Sem dúvida. Então, mais fácil assim. E assim, eu acho que vai, certamente, quem sabe em outros anos a gente estará aqui conversando um com o outro, falando de análogos de GLP-1 e GIP, né? Assim, que são coisas que vêm pela frente, né? Assim, outras classes farmacológicas, insulinas semanais, né? Assim, certamente eu acho que a gente está numa vertente que realmente o céu é o limite, né? A gente vai ter muita coisa para discutir aí nos próprios workshops de cardiometabolismo. E provavelmente a insulina vai ficar mais simples para o paciente, que tem todo um estigma, né? Quando a gente vai insulinizar, isso é um problema.
Acaba que os injetáveis que vieram antes também já facilitaram um pouco a nossa vida, né? Então, o paciente já está usando um análogo de GLP-1, que já é injetável, aí depois a gente insuliniza já com o análogo de GLP-1, enfim, esse estigma passa e com a possibilidade de usar uma insulina semanal, dessas de longa duração. Né? E quem sabe você vai juntar o GLP-1 semanal com insulina semanal, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um cenário bem animador e eu diria o seguinte, esse cenário não é animador para você, Joana, para eu, Alexandre, é animador para o paciente, Sim. né? Assim, é ele que está se beneficiando com toda essa tecnologia, né? O guideline não é centrado no paciente, né? Aí. Então, esse é o nosso futuro. Entrando em novos fármacos que ainda não lançaram, mas tem um lançamento previsto, a gente sabe dos análogos de GLP-1 oral. E aí, o que você acha dessa nova opção para o paciente? Eu acho que assim, já está aprovado no nosso país, né? Assim, ainda não está sendo comercializado. A semaglutida oral já tem aprovação pela agência regulatória no nosso país. Eu acho que vai ser mais uma possibilidade terapêutica para o nosso paciente, porque também, Joana, assim, a gente está falando de GLP-1 e definitivamente o GLP-1 é injetável. Mesmo a gente tendo as possibilidades semanais, tem gente que tem alguma barreira de utilizar uma droga injetável, né? E o fato de você ter uma droga oral, certamente pode quebrar uma barreira do ponto de vista clínico de você não ter a possibilidade de usar o GLP-1 num paciente que tem fobia, por exemplo, para agulha, e existe, pacientes que são fóbicos de agulha e que definitivamente vão ter a oportunidade de usar uma droga oral, e que vai ter o mesmo benefício de controle glicêmico, de perda de peso, Então, tendo a possibilidade... Doença cardiovascular. Então, o benefício de uma droga que seria subcutânica com o fato de você ter um remédio oral. Então, eu acho que o grande, pulo do gato nessa história aí vai ter o fato de você ter uma possibilidade de você dar para o paciente aquela droga que ele, na realidade, tinha algum grau de resistência. Então, essa resistência aí de um injetável vai se quebrar. Apesar de concordar com você que o fato de você ter a resistência de GLP-1 já melhorou muito, mas ainda tem aquele paciente que não quer, que acha que aquilo é uma certa, O próprio paciente fala, mas é uma insulina, doutor? Ele carga aquilo como insulina, infelizmente algum familiar dele, um vizinho, isso aí é insulina, e aí já deixa ele um pouco mais angustiado com a situação. Então, eu acho que, de novo, eu assisti uma apresentação no ADA virtual ano passado, em 2020, que eu acho que a gente tem que quebrar muito o paradigma, quanto mais fármacos a gente tiver, melhor. A gente vai dar mais opções para tratar o nosso paciente. E muitas vezes as pessoas ficam, mas os fármacos antigos, então, metformina tem 100 anos, vai fazer 100 anos, e a gente, como você mesmo falou, ainda continua trazendo muitos benefícios. Quantas meta-análises vêm aí em relação à redução de câncer com metformina? Então, eu acho realmente que se a gente tem um arsenal terapêutico melhor para a gente combater essa guerra que é o diabetes tipo 2, Então, na realidade, a gente vai ter mais opção e eu acho que o GLP-1 oral vai ser uma opção muito bem-vinda, Lembrar, que a gente vive de estudo clínico, a gente não está na nossa prática ainda, mas um grande receio com o injetável é a náusea que os pacientes trazem. Sim. O oral parece que vai manter esse padrão, Vamos ver. Na realidade, você vai titular, o oral, então, mesmo sendo oral, você vai fazer uma titulação gradual, então mensalmente, por dia, você usa o remédio diariamente e, obviamente, mesmo diariamente, depois de um mês, você vai titular justamente para diminuir o impacto da náusea. Mas aí eu acho que a náusea também, existe um aspecto, Joana, que eu considero a náusea, às vezes, até positivo, viu? Educativo. Educativo. Porque às vezes depende muito como você trabalha a náusea com o seu paciente. Se você trabalhar a náusea como efeito colateral puramente, ele vai falar que ruim, náusea. Mas se você conversar com isso como efeito positivo, que pode ajudar na melhora da saciedade, pode ter um benefício no peso, certamente eu acho que a gente vai desmistificar esse efeito da náusea. E por ser uma droga oral, eu acho que a gente vai conseguir, talvez, trabalhar esse aspecto de náusea melhor. Mas eu acho que, de novo, depende muito do speech que a gente tem
com o nosso paciente. E eu não considero a náusea um evento adverso importante. Eu converso muito que, eu até brinco, eu falo, se tiver um pouco de náusea, a chance de você perder peso é melhor e todo mundo gosta de perder peso. Então, assim, de uma forma geral, o paciente com diabetes, você passa a perder peso. Aliás, de uma forma geral, qualquer paciente gosta de perder peso. Então, assim, eu acho que isso aí, essa orientação que é importante, né? Explicar que faz parte, mas que... E na pandemia, vamos e venhamos, qualquer paciente gosta de perder peso, né? Assim. Sempre, né? Não só na pandemia. Né? A pandemia deixou isso mais... Né, aflorado. Assim, aflorado, exatamente. Né? A gente falou aí de vários fármacos, falamos dos guidelines, e agora a gente vai falar um pouquinho do controle glicêmico. Legal, né? legal. Da importância do controle glicêmico. A gente falou disso tudo exatamente para conseguir uma hemoglobina glicada no alvo para o nosso paciente. E aí a gente sabe que também houve um lançamento recente, nos últimos 3 anos, dos sensores de glicose. Né? Ele é aplicação subcutânea e a gente sabe de algumas limitações, mas de alguns benefícios. Como é que você trabalha com o seu paciente? Para quem que você indica o uso do sensor? Legal, Joana. Acho que esse é um debate talvez dos mais importantes, porque a gente está falando tanto de evolução do ponto de vista farmacológico e de diretrizes, mas assim, hoje em dia a gente tem a oportunidade de ser muito cirúrgico no tratamento glicêmico. Eu diria, Joana, que antes dos sensores a gente não tinha ideia do melhor tratamento do diabetes. De novo, assim, eu acho que não tem a menor dúvida que a gente tem um aspecto importante no tratamento do paciente que faz a ponta de dedo. Eu acho que, infelizmente, nem todos os nossos pacientes vão ter acesso definitivamente de um sensor e fazer um escaneamento aí com o seu celular, né? Assim, esse é o que a gente, né, gostaria para todos, né? Mas a gente sabe pela questão financeira, nem todos os pacientes vão ter esse acesso. Então, eu acho que primeiro a gente tem que dividir que o fato de a gente monitorizar é importante para todos. Mesmo que não seja no paciente que vai ter a oportunidade de usar o sensor, e a gente pode focar um pouquinho nisso, mas assim, para o paciente que não tem essa oportunidade, a ponta de dedo continua sendo um aspecto importante. Então, assim, eventualmente no diabético tipo 2, que está bem controlado, fazer alguma ponta de dedo para ter uma ideia de como está funcionando isso. Você muito falou da glicemia pós-prandial, então é importante essa informação. É lógico que quando você traz para um sensor, eu brinco, não brincando do ponto de vista futebolístico, porque assim, mas a gente trabalhou em outro patamar, né? Assim, então, para quem obviamente gosta de futebol sabe o que eu estou falando, sabe do meu time também de coração, mas assim, do ponto de vista clínico, não tem a menor dúvida que assim, quando a gente usa o sensor, a gente consegue entender muito melhor o diabetes desse indivíduo e trabalhou situações que na prática a gente não via. Por exemplo, um paciente insulinizado e que a gente via a ponta de dedo, a gente ficava muito limitado com aquela informação que o paciente trazia para a gente fazer essa análise. Agora, diante do sensor, realmente é muito mais fácil para o paciente escaneia de 1 em 1 minuto, né? Assim, através do seu celular, inclusive, né? Assim, e claro, hoje em dia esse device, na realidade, vai trazer informação on time para a gente. Ele em rede, ele vai mandar essa informação, a gente vai chegar no consultório e ver do jeito que está, né, funcionando a doença dele. E com isso a gente vai tomar medidas definitivamente muito melhores para ele. E claro, assim, a gente tem informação de que com isso você vai diminuir o risco de hipoglicemia, as setas de tendência, o próprio paciente vai tomar uma medida muito mais proativa no seu tratamento, né? Assim, ele vai, inclusive, avaliar questões, por exemplo, na sua dieta. Ele não tinha noção de que comer determinado alimento fazia um impacto tão grande no controle glicêmico, e aí ele começa a evitar um pouquinho mais esses alimentos, ele começa a ajustar um pouquinho. Então, assim, eu diria que realmente isso fez muita e está fazendo muita diferença para quem utiliza o sensor. Isso, assim, mudou a qualidade de vida. E, claro, o fato de você não ter que furar o dedo, isso tem sido um aspecto muito importante. E voltando àquela discussão que o paciente é o centro do nosso tratamento, a gente dá o poder para o paciente tomar algumas decisões, né? E é isso que você falou, tem paciente que a gente não muda nada no tratamento, coloca o sensor
e a hemoglobina glicada cai, só porque ele começou a ver que os alimentos X e Y subiam muito, o Ele açúcar... viu que fazendo uma caminhada ele melhora o controle glicêmico, ele começou a fazer mais atividade física, né? Ele começou a entender que aquele suco de laranja que ele tomava já faz diferença, aquela água de coco que ele tomava 2 por dia, ele começa a tomar 1 por dia. Então, assim, isso ajuda nele ter o processo junto com ele, né? Assim, e que é o que você falou, muitas vezes você só colocou ali o sensor e só por si só o controle glicêmico melhorou porque ele já tomou medidas proativas dentro do seu tratamento. Isso faz muita diferença. E assim, né? Alguns estudos estão saindo, né, mais recentes agora, de mundo real. Né? A gente tem estudos clínicos controlados, bem feitos, mas de mundo real mostrou isso que você falou. Sim. Redução de internação de hipoglicemia, redução de internação no caso de diabetes tipo 1 por cetoacidose, intercorrência hiperglicêmica no diabetes tipo 2. Então, a gente consegue ver que está mudando isso tudo só por um simples device. A gente sabe que tem algumas limitações, né? E aí, queria que você comentasse um pouco quando é que a gente tem que ficar mais atento. Então, assim, do ponto de vista clínico, assim, as limitações, eu acho que talvez a principal seja numa hipoglicemia, né? Assim, o próprio fabricante orienta que se a gente tiver alguma hipoglicemia, que a gente faça a ponta de dedo. Mas, assim, o fato é que, assim, eu tenho visto, Joana, assim, que a maioria dos pacientes, mesmo a gente orientando, nas setas onde a gente está subindo muito rápido, descendo muito rápido, e a gente checar isso, eu acho que o aprendizado, e acho que é importante a gente frisar o seguinte, a gente está falando de glicose intersticial, né? Não é glicose capilar. Então, até o entendimento todo desse processo foi uma quebra de paradigma para nós, entendeu? Assim, então, a gente teve que entender que a gente estava falando de glicose intersticial, não estava falando de glicose capilar. Glicemia capilar especificamente. E até esse delay faz com que o paciente, muitas vezes, abandone mesmo a glicemia capilar, porque muitas vezes, se ele, claro, não na exceção que é a hipoglicemia, que a gente, definitivamente, existe uma orientação para que a gente faça a glicemia capilar. Mas para aquele paciente que fica fazendo análise de glicemia capilar e usando o sensor, o Libre especificamente, a gente pode falar, marca que eu acho que não tem problema nenhum, até porque o único do mercado, né? Então, assim, fato é que, assim, o paciente, ele muitas vezes se perde e te questiona e fala assim, mas está dando diferente o resultado. Então, eu acho que uma das coisas que eu mostro para o paciente é o seguinte, a gente só vai usar a glicemia capilar numa situação que mereça essa análise, porque se a gente ter 2 parâmetros, eu brinco o seguinte, um avião, você tem um piloto e um copiloto. Se você ter 2 pilotos, assim, muitas vezes você pode trazer algum tipo de risco. Você tem um avião trazendo todas aquelas informações, você tem um líder aqui e outro aqui. Pode haver divergência. Então, assim, não que a glicemia capilar não traga uma boa informação e nem que o sensor traga uma boa informação, mas eu acho que a gente tem que focar numa informação só, porque se a gente amplia o número de informação, isso acaba gerando confusão e você, como médico, se perde e muitas vezes o paciente se perde, exceto nas situações de risco de hipoglicemia e hiperglicemia, eu acho que vale a pena uma rechecagem, né? Exatamente. Confirmar na ponta de dedo, né? Mas lembrar, eu acho que a gente tem que ter um foco só. Tá. Essa dica é muito importante, né? Porque o paciente se confunde, o médico, e vários médicos conversam com a gente, sim, olha, não funciona, né? Porque assim, nós... É divergente, né? É isso. Então, para o endócrino já está acostumado com essa tecnologia há mais tempo, mas lembrar que não é uma tecnologia que tem que ser nossa, não. Tem que ser do clínico, tem que ser do cardiologista. Claro. A gente pode usar, em geral a gente usa no paciente insulinizado, né? Que a gente ou vai começar a insulina, ou a gente já está com insulina basal e quer intensificar. Mas às vezes a gente usa o intermitente num paciente com diabetes oral, isso educacional. É ótimo, porque assim, ele vem para a consulta ali 14 dias antes, põe o Libre, o sensor, e vem para a consulta, a gente faz uma análise e a gente consegue falar, ó, isso aqui não está legal, isso aqui a gente pode melhorar, olha, quando a gente fez a medicação SGLT2, GLP-1, seja qual foi, olha como melhorou isso aqui. Então ele consegue visualizar e entender um pouco melhor do que a gente está fazendo e ele também dá uma mexida ali e fala, olha aqui, pô, piorou minha dieta aqui, eu vou mexer aqui, isso aqui eu estou comendo mais sobremesa, né? Assim, então isso definitivamente tem um aspecto
que ajuda muito no nosso tratamento e ajuda ele. Claro. Então, assim, no paciente com diabetes tipo 2, que não, é aquele negócio, não faz hipoglicemia, para que eu vou ficar monitorizando o tempo todo? Mas ali 14 dias antes da consulta, vem, atrasa, você busca lá os dados, vê como é que está. Isso, inclusive, fortalece, olha como é que o tratamento está bem, como é que você está bem. Como você mudou, como você aderiu. Como né? você aderiu. Sim. Eu acho que isso realmente traz a gente num debate, numa discussão que não tem a menor dúvida que é top of line, né, assim, de discussão, né? Bom, então hoje a gente caminhou aí com os novos fármacos, né, os lançamentos que ainda estão no pipeline, que ainda vão chegar nos próximos anos. Falamos sobre a importância do controle glicêmico, o que a gente tem de novo aí no controle glicêmico e o que mudou no painel do diabetes, como você falou, nos últimos 20 anos, tratar diabetes era muito fácil. Tínhamos 2 fármacos e as insulinas. E hoje, graças a Deus, temos milhões de opções. É importante a gente estar a par dessas novidades para trazer para os nossos pacientes. Alex, tem alguma outra observação para o nosso paciente, para os nossos médicos? Joana, primeiro dizer que foi uma honra dividir esse bate-papo contigo. Eu acho que foi extremamente proveitoso e muito agradável para mim participar desse workshop, desse bate-papo contigo. E eu acho que a mensagem que fica, primeiro, individualizar o tratamento no diabetes tipo 2. A gente realmente tem fármacos extremamente importantes aí que nos ajudam nessa análise, como você mesmo falou, assim, até a avaliação do controle e o mais importante, centralizar a decisão no paciente. Eu acho que o paciente tem que participar dessa decisão, vendo o que é melhor para ele junto com o seu médico, avaliando todo o cenário que a gente tem de farmacoterápico, também no cenário de avaliação do controle glicêmico também. Então, eu acho que se a gente individualizar e centralizar as decisões no paciente, eu acho que a gente vai estar acertando em muito. Obrigada, Alex. Foi um prazer estar com você aqui hoje. O prazer foi meu, tá? Conversando desse assunto que nós adoramos. Que é nosso dia a dia. Exatamente. Obrigada. Obrigado você.